Pode ser que você tenha clicado nesse corte sem conhecer o Zona Neutra. Então já se inscreve no canal para você não perder nada, nem gravado e nem ao vivo. Aqui é futebol americano, sem complicação e de torcedor para torcedor. NFC West. A última. Para o São Francisco 49ers. Campanha de sucesso era o Michael Williams complementar o Bosa. Defesa top 1. Complementou, né? Um ficou na UTI, o outro ficou na maca. Foram companheiro. Defesa top 1. Ganharam o Super Bowl, por favor. Acho que não deu. É aquilo que a gente falou, eu falei do 49ers no começo da season, que ele era tipo aquela banguela com gengivite, que os dentes estão ali ainda, mas caiu um dente, fudeu, não tem mais nem material pra fazer acontecer. Porque era muito playmaker, o 49ers perdeu 70% dos jogadores na free agency, mas eram peças de reposição, porque o 49ers era muito estacado. E ele veio com essas peças prontas. E aconteceu o desenho Tom e Jerry, né? Pegaram o martelo e deram no meio dos dentes. Sobrou só o Christian McCaffrey. Sobrou um inchadão no meio. Foi-se Trent Williams, foi-se Purdy, foi-se Ayuk, foi-se Jennings, foi-se Bosa, foi-se Fred Warner. Caramba! Foi machucando o time inteiro, cara. Tanto que tem um memezinho que eu fiz de brincadeira, que era o circo da NFC West. E daí eles chegam pro Christian McCaffrey, um mago. Olha lá o time do 49ers. Olha só, vai subir. Tchá! Some todo mundo. É o Christian McCaffrey. Please bring them back. Por favor, traz de volta. Daí o mágico. Eu não sei fazer isso. Eu só sei mandar embora. Meu Deus. Enfim, aquela defesa que terminou ano passado era pra vir como top 1, desde que fizesse tudo acontecer. Pro ano passado que eu digo 24, temporada 24. Faltou um lado pra complementar o Nick Bosa. Draftaram o Michael Williams pra isso. Lá veio o 49ers, cara, machucou todo mundo. Daí o 49ers aproveitou duas situações. Uma, um calendário dos mais fáceis da NFL. 2, nós temos o Christian McCaffrey. E eu falei no começo da temporada e assinei embaixo, porque em todo o draft de fantasy que eu pude, eu peguei ele. Nos que eu não peguei, eu dei um jeito de atrás trocar por ele. Então o Christian McCaffrey ia ser o motor do 49ers. Foi o que fizeram, foi o que levaram eles a jogar o último jogo pelo NFC, porra. Eles jogaram pelo Seed 1 contra Seattle. Mesmo com o time todo meiado. Previsão era de 13-14, eles fizeram 12-5, então tivemos aí dentro da margem pelo último jogo. Exatamente. Né? E, cara, é um time que vai ter que muita peça para sair, muita peça para arrumar para essa temporada agora, né, Neymar? Exatamente. Inclusive, se eles tivessem ganho o último jogo, eu cravava eles, quase cravava Seattle e botava todo mundo em ordem aqui. É verdade. Eu pulava aqui para cima e Seattle vinha para segundo. Para baixo. E, cara, eu tô achando, cara, que alguns jogadores ali... Bom, vamos lá, né? O ataque eles vão precisar endereçar todo mundo, quase, né? Fora o CMC, né? Tá cada vez mais velho o time, né? Mas fora o CMC, quase todo mundo vai ter que se reendereçar. Tipo, cara, a Ayuk vai sair, obviamente, né? Já saiu, na verdade, né? Não, isso é uma benção, né? uma evolução, não. É um upgrade pro 49ers. Cara, e eu não sei como é que eu vou fazer um contrato com esse cara, tá? Porque, porra, cara... Quem fazer? Quem, né? Muita gente dizendo sobre o Commanders. Nem de graça. Cara, eu sei lá. Já o Jennings, cara, eu tô com um feeling, Neymar, que ele vai acabar no Raiders, tá? Tô com esse feeling. Não, o Raiders não quer qualquer um da NFC West, que é só de Seattle. Só de Seattle. Mas, enfim. E eles têm, cara, que ver, cara, o que eles vão fazer. Se vai ser o Pearsall, como é que vai estar esse ataque deles, né, cara? O Pearsall começou mágico, daí depois que machucou de novo, aí não voltou a ser o mesmo que era. Ponto positivo pro 49ers. Finalmente, depois já recebeu um mega contrato, o Purdy teve uma janela ali de seus... Depois voltou de lesão. Não lembro se deu 5, 6, 3, 8 jogos. Jogou bem. Ele jogou bem. Ele jogou para um QB top 10. Ele jogou para um QB que vale a pena tu pagar. Ele jogou solto, com o tempo em jogo parando. Parecia que ele tinha o domínio completo sobre o ataque. Lógico, não contra a Dark Side, contra a defesa de Seattle, ele foi só massacrado, mas daí faltou peças também. Mas, cara, jogou fino. É isso, vamos lá? Vamos. Agora vamos para o seu Seattle Seahawks. A sua previsão era de 11-6. Você foi um cara contido, né? E o Seahawks fez 14-3. E a campanha de sucesso era OL top 16. Foi top 15. Deu boa. Defesa top 5. Foi top 2. E vitória em playoff, acho que teve algumas, né? Teve algumas. Dito isso, eu já vou puxar o de baixo, que vai ser o Rams. Porque lembre-se, Montanha, que num vídeo pro nosso clube de membros, eu coloquei que a final da NFC seria Seattle Seahawks e Los Angeles Rams. Eu coloquei esses dois times lá e de fato foi o que aconteceu. O Seahawks realmente eu coloquei ele um pouquinho abaixo. Tiveram jogos difíceis, eu não esperava que a defesa ia progredir tanto, me surpreendeu positivamente por obviedade. E o ataque fez, não vou dizer que é exatamente o que eu esperava, porque a parte aérea do ataque foi muito boa. Mas a OL evoluiu, que era o esperado. Eu falei no começo, quando eu fiz essa análise, eu ainda falei que o Abraham Lucas
Abraham Lucas, que é o right tackle do time, falou, olha, nosso L ano passado foi muito mal, então esse ano nós vamos focar em ser excelente em alguma coisa. Nós vamos focar em ser excelente no jogo corrido. E o Seattle realmente correu com 2 running backs o tempo todo e foi bem. Excelente, estava longe ainda, mas foi bem. E daí, junto com isso, facilitou para o JSN, Cooper Kupp, etc., fazer o resto acontecer. Muito mérito do coordenador ofensivo no qual o Raiders nos roubou. Exatamente. Cara, não tem muito o que falar, né, Neymar? Eu acho que agora eu já posso fazer aqui mesmo, eu já vou adiantar qual vai ser a campanha de sucesso do Seahawks para esse ano, né? Que é ganhar o Super Bowl. Lógico. Não há muito como fugir disso. Não há como fugir disso, até mesmo porque eu mostrei o DVOA para vocês dos melhores times da história e todos eles no ano seguinte, tirando aquele Patriots do 16-0 que no ano seguinte não foi para os playoffs, mesmo fazendo 11 vitórias, todos eles ou chegaram no Super Bowl de novo ou chegaram no Divisional Round e fizeram a puta de uma campanha. Então, quando tens um DVOA tão grande, ou seja, uma defesa excepcional e um ataque muito bom ou qualquer equilíbrio desses, é normal que tu leve alguma coisa para o ano seguinte. Seattle vai levar basicamente todas as peças, ao menos todas as peças que ele quiser, porque tem um salary cap de 60 e poucos milhões. O único problema é, perdemos todo mundo que chamava jogadas de ataque. Tá, e você acha que o MVP do Super Bowl, o Kenneth Walker, sai? Eu acho que sai. Eu acho que deveria sair, inclusive. Já defendi isso no outro programa, porque eu acho que a estratégia de Seattle ela precisa ser mantida, independente dos outliers. Acho sim que o Kenneth Walker é um running back top 5. Se tu pegar os highlights dele em jogos que realmente foi dependido dele, ele foi excepcional em todos eles. Ele teve lesões na carreira que running back não teve. Christian McCaffrey, tipo, temporada de 24, nem jogou. Sim. Então, enfim, ele tem os highlights dele, ele é muito bom em quebrar tackle, ele tá cada vez melhor em receber a bola, então ele vai receber um contrataço em algum lugar. Mas o modo default de Seattle é pegar o running back novo e deixar ele rodar 4 anos e troca. 4 anos e troca. Até mesmo, cara, porque por mais que vocês vamos tentar pegar um running back novo agora, que não vai ser o cara ainda nesse primeiro ano, o Charbonnet dá conta de boa parte do recado. Exatamente. E, assim, acho que o ataque vai regredir? Claro que eu acho. Sim. A gente perdeu todo mundo que chamava jogar de ataque nesse time. Sim. Então eu gostaria que o ataque regredisse no começo da temporada em 50%. Em ser difícil a gente chegar nos 20 pontos. Mas para evoluir, para chegar nos 25. E eu espero que a defesa melhore. Porque do jeito que ela terminou a season, se ela começar uma temporada, ninguém faz 15 pontos no Seattle. Justo. Vamos lá. Você então, na verdade, essa aqui você ficou amarelinho, né? Porque errou por 3 aí, mas está dentro da nossa média. Exato. Né? E errou a posição porque você achou que o São Francisco 49ers seria o primeiro da divisão e você, na verdade, o Seattle levou a divisão. Exato. Rams. O Rams teria... Detalhe, Montanha, porque o Seattle jogou contra o Rams e jogou contra o 49ers. O outro time que eles jogaram para ser campeões foi o Patriots. Sabia que o Seattle é o primeiro time da história a ser campeão, passando por 3 adversários nos playoffs com 12 ou mais vitórias? Porra, não sabia. Pegou 3 times muito bem colocados. Legal. Muito bem. Los Angeles Rams... a campanha de sucesso era a OL fechar top 16. Foi a 4. E vencer a NFC. Faltou o Witherspoon não ter tirado aquela bola na endzone naquela quarta descida do Rams. Para minha sorte, para minha felicidade, porque esse time do Rams era o time a ser batido, tem o MVP, o ataque deles era fenomenal e a defesa não era ruim. Esse time do Rams teve um upgrade muito grande. Digo mais, eu como defensor árduo do Rams como time, coloquei ele só 10-7, deixe-me lembrá-los que o Matt Stafford não estava pisando no gramado. É verdade. Ele estava com uma lesão nas costas, que sei lá, 5 dias antes do primeiro jogo da Pre-Season, ele não tinha nem entrado no gramado. Ele não jogou a Pre-Season por obviedade, mas sei lá, faltando... Mas ele não treinou. Faltando 4 dias para começar a Season, ele começou a fazer uns passezinhos na sideline. Existia um medo gigante sobre... A pergunta era se ele jogava ou não. Qual era o quarterback reserva do Rams? Daí eu baixei um pouco o número de vitórias do Rams, mas pela minha lógica, eu botei ele na minha previsão no clube de membros, Seattle e Rams fazendo a NFC Title e o Rams ganhando. Porque ali eu já esperava o Stafford jogando e ele realmente estava jogando para esse calibre. Acertei precisamente o Rams. Perfeito. Agora, cara, no próprio discurso do MVP, né, para receber o prêmio, o Stafford já deixou claro que ele joga mais um ano. Maravilha pro Rams, que pena. Agora... O Rams está com muita escolha nesse draft, inclusive 2 na primeira rodada, né? Você acha que eles vão endereçar algum quarterback? Acho que o Rams não dá ponto sem nó. É o time que eu mais defendo da NFL nesse sentido. E eu acho que, já sabendo da situação como se desdobrou agora, porque uma coisa era 6 meses atrás, 1 ano atrás, existia muita coisa de olheiro, como que a season do college ia andar, se os quarterbacks realmente iam ser abaixo da média, como falaram que ia ser, daí isso andou.
Agora o Raiders é o pick 1, ele precisa de um quarterback e só tem um quarterback, pelo que chega na gente, que é realmente válido de um primeiro round. Então talvez pro Rams não faça sentido o que eu imaginei que eles tentaram fazer, que era acumular picks para talvez dar esses 2 picks e pegar picks futuros e pegar um quarterback bom. Talvez eles deixem isso agora para 28. E talvez eles já tenham conversado isso com o Stafford exatamente para isso. Para 27, né? 27, perdão. Talvez eles até já tinham conversado com o Stafford. Nós tínhamos um plano, talvez esse plano a gente jogue um ano para frente. Não quer tentar mais uma corrida dessa para ver se a gente ganha? O time tá ali, tu tens o time na mão. Tu é o atual MVP. Vamos mais um ano. Porque tu ajuda o Rams, porque vai vir esse próximo quarterback, porque tudo isso funciona. Então eu acho que faz bastante sentido dessa forma. E acho então, dito isso, que é bem possível que o Rams troque seus picks por picks futuros de novo. Para a hora que precisar de um quarterback, eles ter capital de draft. Perfeito. Muito bem. Fala. Quero falar mais um detalhe, já que a gente tá no Rams e Seahawks, e foi muito importante isso para a temporada que acabou. Agora não vou lembrar do jogador do Seahawks que falou isso. Acho que foi o Julian... Foi o Julian Love? O Julian Love? Acho que foi ele. Safety de Seattle, falando sobre Drake May e a interceptação. Foi ele mesmo. Porque ele falou, é muito fácil, eu vou interceptar o Drake May. Pena que não deu num lance específico, mas depois no final do jogo ele interceptou. Porque ele falou, cara, ele é quarterback novato. E é por isso que eu gostaria, às vezes, que as pessoas tentassem entender isso. Porque quando tu julga o MVP, tem vários critérios, Montanhas. Um dos critérios que não importa é em que ano que ele tá na liga. É o quão ele é importante pro time, o quão bem ele joga, o quão bem ele ganha. E vários critérios a gente, às vezes, não consegue ter essa nuance. Mas nessa especificamente, o Julian Love deixou claro. O Drake May, antes dele fazer um passe, ele dá mais uma olhadinha antes de estabilizar e mandar para ter certeza que não tem ninguém perto. E isso é o suficiente para um safety quebrar aquele segundo e chegar para interceptar a bola, que foi o que aconteceu. E o Love ainda comenta, ele não é como o Stafford. Porque o Stafford tem plena confiança no que ele faz. Ele nem olha a segunda vez. Ele passou o olho na primeira aqui, ó, sem olhar ainda. O Stafford faz isso. O lançamento mais bonito da season inteira pra mim foi aquele do Stafford no Puka Nacua, marcado com um cara em zona, um cara no Puka Nacua, que o Puka Nacua não pegou a bola. O segundo lançamento melhor de toda a season, Neymar, aquele do Caleb Williams e tal, etc., é que teve um pouco de competência e um pouco de sorte. Mas claro que vai ser o lance da temporada, vai ser aquele com o Caleb Williams empatando o jogo nos playoffs, foi maravilhoso. Mas lançamento, o melhor da temporada pra mim foi no Puka Nacua, que não rolou, e o outro foi do Stafford de novo, no Davante Adams, no look de novo. Olhou pra lá, bum! Davante Adams marcado no canto do campo, terceira para sei lá quanto, no jogo de playoffs que eles ganharam do Panthers. Acho que foi, que o jogo estava empatado, precisava daquela conversão, cara, sem olhar, 20 e poucas jardas no ponto futuro, pelo amor de Deus, Stafford. É isso aí. É, realmente. Cara, e a OL deles, né, só pra gente fechar aqui, cara, top 16, a OL deles, como você já mesmo falou, foi... Eu não me lembro agora. 4. Só que também facilita, porque o time usou muito Jumbo Package. Esse ano foi o que mais foi usado isso, que é com 3 tight ends em campo, personal 13. Então tu bota 8 jogadores para bloquear. O Puka é uma máquina bloqueando, os tight ends são uma máquina bloqueando, os running backs são umas máquinas bloqueando. Então ninguém chegava no Stafford. Inclusive, essa melhor defesa da NFL, a segunda melhor, que é a de Seattle, teve um saque em 2 jogos contra o Rams. Sendo uma defesa máquina, um saque em 2 jogos. É isso aí. E para fechar, Arizona Cardinals, que tinha como campanha de sucesso top 10 defesa, top 10 ataque. Marvin Harrison Jr. viraram Julio Jones. Eu acho que talvez essa foi a campanha de sucesso mais distante de todas. Ou quase, né? Vamos lembrar como terminou o ano anterior, né? Eles eram um top 15 defesa e um top 15 ataque. O Cardinals vem há uns 2 anos ali brigando para um dia ser alguma coisa, mas a NFC West é muito forte. E ambas ela decaiu bastante, tanto defesa quanto ataque. Ao menos o Cardinals percebeu que precisava mudar técnico, mudar coordenação, mudar quarterback, tirou o Kyler Murray no meio do processo e foi de Brissett mesmo, vamos ver o que acontece. E o grande ponto falho, que esperamos que seja culpa de quarterback, coordenador ofensivo e chamada de jogadas, é o Marvin Harrison Jr., que era para ser uma máquina absoluta. Cara, tá sendo subutilizado. E quando ele foi utilizado, ele dropou algumas bolas ainda. E tem um detalhe bem importante, né, cara? Quando ele machucou, cara, o ataque funcionou. Isso. O Trey McBride apareceu, Michael Wilson virou uma máquina. Absurdo e tal, beleza. Cara, ele voltou pra campo. Cara, acabou o ataque novo. Sumiu, velho. É. O McBride perde, cara, o Michael Wilson não aparece e ele também não aparece. Exato. Então não é como se ele estivesse comendo o target. Não sei o que diabos acontece. É uma bomba de merda no meio do ataque. Cara, é impressionante. É impressionante. Mas já que tu falou do Julio Jones, tem mais uma historinha pra trazer. Adivinha quem? A.J. Brown tava no podcast do Edelman e do Gronkowski. Olha, Patriots, entendi. Na verdade, antes dessa historinha ainda, perguntaram pra ele, porque o Vrabel aceitou trocar ele, né, lá atrás. O A.J. Brown foi draftado pelo Titans, que na época o Vrabel, que é o head coach do Patriots hoje, tava lá no Titans. Aceitou não, né?
Não, então aceitou porque não é decisão dele. Mas diz que ele não gostaria que tivesse ido e trocaram mesmo assim. Mas um ponto que o A.J. Brown traz é que o A.J. Brown sempre foi para ser uma máquina, como wide receiver, e teve um momento que o Vrabel chegou nele, pegava muito no pé dele e falou, cara, pega esses teus momentos de highlights e vai o tempo todo assim. Mantenha essa média alta e não altos e baixos, que é o que a gente vê dele no Eagles com bastante clareza. Enfim, ele no programa do Gronk e do Edelman, ele fala de pad levels, que é a altura do shoulder pad quando tu vai fazer uma rota. Porque é o normal, Montanha. Ainda mais 2 energúmenos como eu e Vossa Senhoria, nessa função. Se a gente tá correndo para cá e a gente tem que correr para lá, se a gente só vira, a gente vai continuar indo reto, torcer o pescoço, torcer a coluna e estourar um menisco. Então o que a gente faria seria botar um pé mais longe, dar aquela baixadinha para cá e corre pro outro lado. E o Gronkowski falando que na época que ele estava com o Tom Brady falava, Gronk, pelo amor de Deus, olha o pad level, olha o pad level. Tuas ombreiras, os teus ombros sempre tem que estar na mesma altura, porque daí o defensor não sabe o que vai acontecer. Ao ponto que, nas últimas temporadas deles juntos, a hora que o Gronk baixava para fazer uma rota, o Tom Brady falava, tô de olho em ti, baixou o ombro, não tô mais. Não vai pra ti. Daí o Gronkowski falava, porra, só manda a bola em mim, eu pego, não sei o quê, que eu tô velho, cara, não consigo mais fazer como eu fazia antigamente. Não tem conversa, a bola não vai pra ti, porque os safeties conseguem ver isso. Então tu tem que se cuidar pra enganar a defesa, faz parte do jogo do ataque isso. E daí sim o A.J. Brown falando que nisso o Julio Jones era uma máquina. E teve uma vez, isso eu não entendi, eu não lembro disso, que o Julio Jones foi treinar lá no Eagles, sei lá o que aconteceu do gênero, e fez algumas rotas e tal, e o A.J. Brown falou, cara, eu tava vendo um profissional de balé deslizando no campo, e era impressionante, porque apesar da idade dele ser mais avançada, 30 é algo, cara, os ombros dele estavam sempre na mesma posição, ele fazia as rotas e ele era perfeito, cara. O A.J. Brown pagando pau pra alguém. Olha o nível de raridade que é isso. Mas nesse mesmo podcast ali do Edelman e do Gronkowski, eles elogiam o Njigba. Por situação parecida. Por causa do pad level também. Por situação parecida. Realmente é algo bastante importante, é o que tudo indica. Mesmo porque o Tom Brady defende o fato que se tu baixou teu pad level, ele não passa mais em ti. É isso aí. Muito bem, acho que fechamos então, Neymar. Fechamos. Aqui você acertou a posição do Arizona, contudo, eram 6 vitórias e 11 derrotas a sua previsão, e eles fizeram 3-14, né? Também ameaçando o meu Raiders. Né? Exato. Alguns ficaram ali em 3, né, Montanha? Muitos. Teu Raiders puxou esse primeiro pique na malandragem. O Raiders ganhou a primeira semana do Patriots, né? É isso aí. E daí, vamos Estamos nessa. aqui. E ganhamos a última semana do Chiefs. Pra quê, gente? Pra carimbar, ficar em primeiro igual. Mas o Chiefs a gente já sabia, foda-se. Tem como ser mais perfeito do que bater no Chiefs na excelente. última rodada e ainda ficar com o primeiro pique? Mais ou menos, né? Porque, porra, bateu no Chiefs, maravilha, né? Mas ajudou eles, né? Deu um piquezinho melhorzinho pra eles, justo. Mas enfim.